mas é importante a gente relembrar o que vem a ser os princípios. Como a gente sabe, né, muitas vezes na nossa vida, de falar, isso não faz parte do meu feitio, ou seja, eu tenho meus princípios, eu tenho as minhas bases, eu tenho esses princípios desde quando eu comecei a ser educado pela minha mãe e pelo meu pai. Então no direito do trabalho a gente vai lembrar que também existem esses princípios. Existem essas estruturas que são as bases do direito do trabalho. Qualquer norma, qualquer contrato de trabalho que eu for celebrar, eu tenho que levar em conta esses princípios. E os princípios, eles apenas não têm a função de, como a gente viu, de uma fonte supletiva. Os princípios, eles servem também para interpretar e para integrar as normas jurídicas. O operador do direito, ele tem que interpretar a norma jurídica lembrando dos princípios. Até porque as normas jurídicas, no caso aqui de direito do trabalho, elas devem ser feitas observando os princípios basilares do direito do trabalho. Então a aula, esse trecho da aula de princípios do direito do trabalho é de extrema importância. Porque muitas vezes eu lembrando do princípio, até que eu não saiba a matéria em si, mas se eu lembrar os princípios do direito do trabalho, eu vou conseguir responder determinada questão. Por quê? Porque as normas do direito do trabalho, elas foram feitas com a observância desses princípios. Tá legal? São então os princípios norteadores do direito do trabalho que nós vamos estudar nessa aula. Em primeiro lugar, eu tenho o princípio protetor. O princípio protetor, ele tem três vertentes, três facetas. Ou seja, ele é subdividido em outros três subprincípios. Eu vou lembrar do indúbio pro operário, e aí a dica, né, só para lembrar que quando a palavra é escrita em latim, ela não leva acentuação gráfica, legal? Então, indúbio pro operário, aplicação da norma mais favorável e a condição mais benéfica. Ainda aí no slide, só para lembrar que alguns doutrinadores chamam esse princípio de indúbio pro operário de indúbio pro mísero. Então seriam aí, né, sinônimos. Continuando, eu tenho o princípio da irrenunciabilidade, eu tenho o princípio da continuidade da relação de emprego, eu tenho o princípio da primazia da realidade sobre a forma e eu tenho o princípio da intangibilidade salarial. Pode vir aqui comigo. Esses princípios, então, doutores, são os princípios que norteiam o direito do trabalho. São as bases do direito do trabalho. Quando a gente estiver estudando o direito processual do trabalho, nós vamos estudar também princípios peculiares ao direito processual do trabalho. Nessa aula estamos tratando apenas dos princípios do direito material do trabalho. O primeiro princípio que eu falei para vocês que a gente ia estudar é o princípio protetor. Põe para a gente na tela. Olha lá, o princípio protetor, como nós vimos, ele tem a faceta do indúbio pro operário, que vai nos ensinar o seguinte, uma norma jurídica que admita diversas interpretações, deverá ser interpretada da maneira que mais favorecer o empregado. Então, volta aqui para mim. Eu vou lembrar sempre que o direito do trabalho, ele foi feito para proteger o trabalhador. E por que o direito do trabalho tem esse princípio de proteger o trabalhador, que é muito criticado pelas empresas? Porque o trabalhador é tratado como sendo a parte hipossuficiente. A parte hipossuficiente é aquela parte mais fraca, mais fragilizada em uma determinada relação. É óbvio que na relação de trabalho, o trabalhador é a parte hipossuficiente, porque quem dá as cartas é o próprio empregado. Às vezes o empregado ele é submetido a determinado comportamento que ele não concorda, mas por precisar trabalhar, ele acaba se submetendo. Então é por isso que sempre que a gente estiver interpretando uma lei trabalhista,
a gente vai lembrar do princípio do indúbio pro operário. Então vamos imaginar aqui uma lei que admita diversas interpretações. Vamos imaginar, né, o direito ele é hermenêutica, o direito é interpretação. Então eu tenho uma regra, eu tenho uma lei, mas qual a interpretação dada a essa lei? Se uma lei admitir diversas interpretações, ensina o princípio indúbio pro operário que o operador deve dar a interpretação que melhor favoreça o empregado, o trabalhador, justamente por ser a parte hipossuficiente naquela relação de trabalho. Tá legal, doutores? O que eu preciso lembrar aqui, o que eu queria chamar a atenção dos senhores, e peço inclusive para que os senhores tomem nota disso. Por quê? Normalmente a gente confunde isso daqui com o direito penal. No direito penal a gente tem um princípio que se chama indúbio pro réu. Pelo princípio, né, por esse princípio indúbio pro réu, lá no direito penal, se existe dúvida sobre a autoria ou não de um determinado crime, eu tenho que absolver o réu. Eu não posso imaginar que ele foi o culpado pelo cometimento de determinado crime. Então, se não existir provas suficientes, eu tenho que interpretar pro réu, ou seja, absolver o réu. Então, notem que no direito penal, o princípio indúbio pro réu possui a sua aplicação no campo probatório, no campo do direito processual. No direito do trabalho, pessoal, eu não posso aplicar esse princípio no campo processual. Aplicar esse princípio no campo processual seria, olha, eu tenho dúvida, né, pelas provas dos autos, eu tenho dúvida se ele trabalhou ou não trabalhou em horas extras. Então, se ele trabalhou, né, havendo essa dúvida, eu concedo as horas extras. Isso seria a aplicação desse princípio no campo processual. Mas chamo a atenção dos senhores, esse princípio não é aplicado no campo processual. Ele diz respeito apenas à interpretação de uma determinada norma. Então, existindo uma norma que admita diversas interpretações, ela tem que ser interpretada da maneira que melhor favoreça o empregado. Beleza? A próxima faceta do princípio protetor é a aplicação da norma mais favorável. Olha lá. Havendo diversas normas válidas, incidentes sobre a mesma relação jurídica de emprego, deve ser aplicada aquela mais benéfica ao trabalhador. Então notem, continuando no slide, na primeira hipótese que a gente viu, eu falava de uma norma com diversas interpretações. Aqui eu tenho diversas normas, não problema na interpretação, mas eu tenho diversas normas que podem ser aplicadas, né, normas válidas, que podem ser aplicadas a um determinado caso. Então, nessa hipótese, havendo diversas normas válidas, aplicáveis para um determinado caso concreto, eu tenho que aplicar a norma que for mais benéfica para o empregado. E aí eu utilizo a teoria do conglobamento mitigado, que vem prevista lá no artigo 3º, inciso 2, da Lei 7.064/82. Então pode voltar aqui para mim. Então o princípio protetor, ele vai proteger o empregado se houver uma norma com diversas interpretações, aquela interpretação mais razoável ao empregado. E aqui, havendo duas normas, né, duas ou mais normas aplicáveis a um determinado caso concreto, eu vou aplicar a lei mais benéfica. Aqui, doutores, é importante a gente lembrar também o cancelamento da súmula 207 do TST. Dizia a súmula 207 do TST que a norma aplicável nessa hipótese aqui seria a norma do local da execução do contrato. Até porque nós vamos estudar lá no direito processual do trabalho que o reclamante, o empregado, se ele quiser ingressar, ajuizar uma ação contra o seu empregador,
ele tem que realizar essa reclamação, a distribuição, no local da última prestação de trabalho.